Estamos aqui então hoje para continuar o nosso desafio de estudar um pouquinho a Confissão de Fé de Westminster. É tão interessante como Deus levanta pessoas para nos ensinar a palavra de Deus. E a gente percebe que ninguém sabe sozinho. Até os grandes escritores, pregadores, eles estudaram em algum lugar, eles leram em algum lugar. E nós podemos ver uma coisa e enxergar melhor, e por que não facilitar o outro, mostrar, ensinar aquilo que nós aprendemos. Assim acontece com tudo. Então a nossa visão, ela é importante. Eu estou falando isso porque a Confissão de Fé de Westminster, que foi escrita a partir de 1º de julho de 1643, ela contou com a ajuda de 121 teólogos que estiveram na abadia de Westminster, em Londres. Nós falamos dessa parte histórica, não vamos repetir. Mas nós louvamos a Deus por pessoas como essas, que ficaram ali, por muitos anos reunidos para escrever e, com certeza, guiados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram de forma muito oportuna as doutrinas, alguns ensinamentos que a gente vai, à medida do decorrer, estudando e vendo que realmente a forma como foi escrita foi feita com muito preparo, muito estudo. E nós já falamos, eles usaram como base outras confissões que já existiam, outros relatos, e assim organizaram a Confissão de Fé de Westminster. E a Confissão de Fé de Westminster, ela, como nós também já falamos, ela não é algo que tem o peso da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a quem nós seguimos como única regra de fé e prática. E algo interessante aconteceu no decorrer da história, que em 1903 foram acrescentados 2 capítulos pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então a nossa confissão de fé, ela vai até o capítulo 33. Existe um capítulo 34 e um capítulo 35, que não está no livro em si, mas está num rodapé. Você vai encontrar, se você comprar uma confissão de fé da Westminster, da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai encontrar esses 2 capítulos, mas como nota de rodapé. E percebe-se aqui o tema, do Espírito Santo, capítulo 34, e do amor de Deus e das missões, capítulo 35. São temas interessantes. Alguém pode pensar, como que uma confissão de fé inteira que fala de doutrinas não falou do Espírito Santo? Interessante, né? Uma das explicações é que a confissão de fé ela foi escrita com um propósito e principalmente para debater o catolicismo na época. E o grande tópico era Jesus, as grandes questões estavam em torno do arminianismo, da salvação, e o Espírito Santo, muitas vezes ele foi assim, meio esquecido. Basta a gente ver no credo, quando você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aí fala, depois do seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, ou seja, tem um trecho enorme. Aí depois fala, e no Espírito Santo, amém. Então era algo meio comum naquela época. E nós temos esses capítulos que nós vamos ler lá no final. Vamos ler no final. Capítulo 34 e 35, do Espírito Santo e do amor de Deus e das missões. Mas 2 outras coisas também interessantes aconteceram para provar que a confissão de fé ela não é perfeita, ela não é passível de ser encontrado erros. Existem erros, existem dificuldades com o passar do tempo e tudo mais. Por exemplo, em 1788, também a igreja americana, e aí também a nossa igreja, omitiu uma parte. O capítulo 23, ele fala do magistrado civil. Então, uma das partes da original ensinava a necessidade da união entre a igreja e o Estado. Lembra que nós falamos que a confissão de fé foi um pedido do Estado para os teólogos formularem?
Era um sistema de doutrina que foi pedido pelo próprio Estado, lá, os reis, as pessoas que pediram para fazer. Para unificar a igreja, as doutrinas, e eles tinham essa união também com o Estado. Então essa parte foi tirada, porque nos Estados Unidos não havia essa união, e nós também não temos essa união, né? Não há por que colocar. Uma outra questão, em 1887, essa podemos chamar aqui de um pouquinho até mais grave, foi a eliminação de uma última parte da seção 4 do capítulo 24, do matrimônio e do divórcio. Quando a gente chegar lá, a gente tenta lembrar e citar novamente. Então lá tem os tópicos do matrimônio e do divórcio, e tinha um tópico, eu não estou com a confissão de fé aqui agora, inteira, né? Só estou com o capítulo que nós vamos estudar, mas basicamente ele falava que na separação, o viúvo ou a viúva, ele nem citava a separação, ele citava do viúvo e da viúva, não poderia casar com o irmão do falecido ou com a irmã, ou seja, um grau de parentesco, que lá nesse tópico do matrimônio, ele fala que não podemos casar num nível de parentesco, casar com o irmão, etc., né, porque é uma coisa lógica. Mas falava que se você é casado com uma pessoa e essa pessoa morre, você não pode casar com a irmã dela, com um parente próximo dela. Entenderam? Foi tirado esse tópico aí, né? E eu fiquei pensando, né, nos tempos modernos, hoje não precisa nem morrer. Às vezes a pessoa já pega, está casado com um, casa com a irmã e deixa para lá, né? As coisas não são tão certas assim. E a gente até entende as pessoas que estavam reunidas ali espiritualmente, pensando no que era melhor para a igreja, no que era melhor para o cristão, até entende, né, que eles tiveram como esse pensamento de fazer isso. Mas foi retirado, tanto não está na nossa confissão de fé, como não está na confissão de fé de outras igrejas. Então, só mais essa parte histórica, para a gente ter mais uma noçãozinha aqui. E nós vamos começar o capítulo 1. O capítulo 1 é da Sagrada Escritura. Este capítulo, ele é bem grande, são 10 tópicos e tem alguns grandes. Então nós não vamos chegar no final deste, mas eu prometo que a ideia provavelmente isso não vai acontecer, pelo menos até o capítulo 10, eu tenho quase que certeza que são capítulos menores, correto? Mas dada a importância e também o tamanho desse capítulo, nós vamos fazer uma parte dele, talvez até os 5 ou 6, e damos a sequência numa próxima semana até o tópico 10. Então deu para entender? A confissão de fé, ela tem 33 capítulos, e cada capítulo tem sessões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma não, né? De 3 a 6 a 10, são várias sessões em cada capítulo. Nós estamos no capítulo 1 da Sagrada Escritura. Aproveitando que nós estamos começando esse estudo, eu queria falar para os irmãos que não vai ser possível a gente detalhar, demorar e às vezes nem ler e repetir parte desses tópicos. Então não é a intenção um estudo exaustivo, senão a gente demoraria aí 1 mês em cada tópico, vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando a confissão de fé. Não que ela não mereça, mas não é essa a ideia nossa. Então, o que eu faria de pedido? Para os irmãos lerem. Eu compartilhei lá no grupo do WhatsApp, ela inteira. Vocês podem ver lá o capítulo 1. Então, estude o capítulo 1. Daqui 2 semanas, capítulo 2. Se tiver alguma parte que eu não falar e alguém achar importante, pode perguntar, pode sugerir que a gente toque no assunto. E até mesmo durante a leitura aqui, nós vamos ler. Durante essa leitura, se alguém quiser parar em alguma parte que eu não parei, pode-se também fazer isso, correto? Nós vamos começar então. Eu quero pedir para a gente fazer uma oração. Eu vou pedir para a nossa irmã Regiane fazer uma oração, depois a gente começa. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, aprender, Senhor, a Tua palavra.
Agradecemos a Deus pelos irmãos que estão aqui presentes, pelos irmãos, ó Pai, que nos acompanham em comunhão, ó Deus, do estudo da Tua Palavra nesta noite. Abençoa o pastor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo dê a ele capacidade, ó Deus, para expor a Tua Palavra, da qual forma nós possamos entender, ó Deus, e também praticá-la, ó Pai, em nossa vida. Perdoa, Pai, os nossos pecados e tudo te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem jeito de deixar no retorno aqui ou não tem, né? A imagem do slide. A palavra de Deus. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens fiquem inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e em diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Percebe-se, essa é uma das maiores, né? Já começa com uma seção bem grande. Primeiro ele diz, eu separei sempre umas palavras em amarelo, não sei como está a visão boa dos irmãos, né? Se precisar eu separo em mais slide para ficar grandão. Separei sempre essas palavras em amarelo para dar um destaque do resumo. Então o que diz esse ponto? Que a natureza, a criação, essa manifestação, né, da glória de Deus na natureza, ela, aqui diz que ela não traz conhecimento para a salvação. O curioso que essa mesma natureza, essa mesma visão de Deus, sem a presença da conversão, ela serve para condenar. Então, aqueles foram condenados porque Deus se mostra, a sua grandeza se mostra. Não há ninguém que possa negar a existência de Deus. Não tem ateu. A pessoa pode falar, não, eu não creio, mas como assim? Da onde que vem tudo? Então, a pessoa não é salva por ter olhado para o céu, por ter olhado para uma estrela, por ter visto alguma coisa acontecer de maravilhosa da criação de Deus. Ela é salva pela palavra, pelo evangelho. Ela é salva por essa obra de revelação de Deus. Então, que esse tópico, que ele é bem grande, ele diz que o Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, ele se revelou, se declarou à igreja. Essa pergunta é boa para a nossa classe de adultos aqui da Escola Dominical, né, que tem estudado essa revelação de Deus na história. Né? Deus se revelou desde o Éden, Deus se revelou lá na libertação do povo do Egito, lá no tabernáculo, se revela em Jesus. Em vários tempos ele se revelou. E diz aqui, na segunda parte desse tópico 1, que para que a igreja tivesse conforto, para que a igreja pudesse ser fortalecida contra as malícias de Satanás, do mundo, a palavra de Deus foi escrita. Temos a Bíblia. Deus fê-la, servido fazê-la escrever toda. E aí termina, indispensável Escritura Sagrada.
Tendo cessado aqueles antigos modos, né? Hoje Deus não se revela no tabernáculo ou de outra forma. É necessária a palavra de Deus. São sempre acompanhados, eu estou fazendo algumas ressalvas, que é a primeira vez que nós estamos estudando, depois eu não vou falar isso mais vezes. Sempre esses tópicos são acompanhados de vários versículos, muitos versículos. Eu separo 2, 3, 4 no máximo, para que a gente também não fique prolongando, porque só ler os versículos sem dar uma explicação fica vazio, né? E eu coloquei aqui então os versículos para comprovar o que nós falamos até agora. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto por eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Lembra que eu falei? A natureza, as coisas, ninguém olha para o céu e se converte, mas estas coisas torna os homens indesculpáveis, porque a glória de Deus se manifesta. Ninguém pode falar, não, mas Deus não existe. Tanto que, na verdade, o que acontece muitas vezes, essas pessoas, elas não falam que Deus não existe. Cada vez mais existe igreja de todo tipo, que aceita todas as coisas. As pessoas hoje, elas criam um Deus que as aceite, do jeito que elas, entre aspas, acham que são, né? Com os seus pecados, do jeito que elas querem ser. Ou seja, elas não olham para a palavra de Deus. Mas está um tópico mais à frente aqui também, fala sobre isso. Vamos deixar. Correto essa primeira parte? Depois, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Thales, eu não precisa do slide aqui não, eu esqueci que eu estou com um aqui, slide demais, um aqui, um ali, um ali. Pela Escritura, tenhamos esperança. Então repare que uma das coisas interessantes da gente estudar na confissão de fé, muitas frases que estão lá, na verdade, é uma frase que foi tirada da Bíblia. Eles vão escrevendo os tópicos da confissão de fé com uma emenda de versículos bíblicos. Tanto que eles citam, e nessa confissão de fé nova, ela tem uns pontinhos, né? Você lê uma frase, aí tem um pontinho número 1. Aí os textos estão relacionados àquela parte de cima. Aí continua mais uma frase, aí tem o número 2. Aí tem vários textos relacionados àquela parte do meio. Então é bem, bem cuidadoso para mostrar que aquilo que está sendo falado está na Bíblia. Esse versículo eu achei muito, muito importante. Não sei quantos de nós lembramos dele. 2 Pedro 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Olha a importância da palavra de Deus. Você está num lugar escuro, você precisa de uma lanterna, você precisa de algo para te guiar. Onde nós estamos? Num mundo tenebroso. E nós temos aqui a palavra de Deus, que brilha neste lugar. Até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Às vezes a gente tem uns versículos que a gente decora, que a igreja fala sempre, né? Esse podia ser bem um João 3,16, né? Um texto que todo mundo soubesse decorar. E às vezes a gente lê e fala, nunca ouvi falar desse versículo, ou não me atentei para ele. Mas é bonito, não é? A ideia do versículo é muito bonita. Estamos num mundo tenebroso, mas nós temos uma candeia que brilha e clareia até o momento. É o nosso companheiro. A Bíblia é a nossa companhia. É a revelação de Deus.
precisa dar muito mais importância para ela, né? Como a gente às vezes não recorda. Podemos passar para o ponto 2? Sobre o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes: todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Quando ele fala que são os seguintes, aí tem a relação, né, dos livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Novo Testamento, Antigo Testamento. A ênfase aqui é todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. A palavra, a importância da palavra, porque ela é a revelação de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é verdade. A gente está vivendo num tempo tão complicado, tão difícil, de tantas mentiras. E quem está com a verdade, né? Hoje mesmo, quando apareceu essa notícia do Milton Ribeiro lá, que foi preso lá, o pastor presbiteriano, né? Aí começa, um fala uma coisa, outro fala outra. Aí eu recebi um vídeo, a verdade sobre a prisão do Milton Ribeiro. Qual que é a verdade, né? Eu só citei o caso, né? Não estou entrando em mérito político, nem falando bem, nem mal, nem nada, mas estou citando esse caso. Como o mundo está, qual é a verdade? E hoje cedo mesmo eu estava escrevendo um texto. Primeiro tinha uma fábula de um homem que imitava, acho que nem fábula é isso, né? Porque é uma história inventada, de um homem que imitava muito bem os animais. E aí, certo dia, alguém o desafiou, você acha que é o melhor de todos? Então vamos lá num teatro, se eu não imitar melhor do que você, um porco, pode me matar. Não é? Corajoso. Aí foi lá, encheu o teatro. E primeiro foi o imitador profissional lá e... Não vou imitar um porco agora, né? Mas ele imitou um porco lá, não sei como imita porco. Imitou o porco. Aí depois foi o tal do desafiador. Aí ele chegou todo chique lá, e estava dentro de um negócio assim, meio estranho, escondido, né? Aí ele começou lá a imitar o porco. E... parou. O que aconteceu? Toda a plateia, pior, ruim, o outro é melhor. Ganhou, o imitador da cidade ganhou, você não vale nada. Já viram essa história? Aí o homem abriu assim, ele tinha numa caixa um porco. Não fui eu, foi o próprio porco que falou, né? Como que porco faz? Ele inchou. Foi o próprio porco. Ou seja, como que alguém imitando o porco pode ser melhor que o próprio porco? Aí eu lembrei de uma história que eu li recentemente acho que nessas coisas aí de rede social. Que Charlie Chaplin uma vez participou de um concurso de sósia e ficou em terceiro lugar. Alguém já viu essa história? Não, também? Os universos são grandes, né? Às vezes a gente acha que todo mundo viu a mesma coisa e nem sempre. Aí, toda vez que eu vou escrever alguma coisa desse jeito, eu faço uma pesquisa, porque senão eu vou passar uma notícia só porque eu vi. Primeira coisa que eu vi, essa notícia é falsa, desde 1920 vem sendo contada, está em livros, está não sei aonde, mas é uma mentira. O próprio Charlie Chaplin, aí tinha lá uma foto do jornal com a declaração dele. Onde já se viu, eu tenho tão pouco tempo, tanta coisa para fazer, você acha que eu vou entrar no concurso de sósia de mim mesmo? Pode até ser, que é a história do porco, né? Que se ele entrasse num concurso de sósia dele mesmo, pode até ser que ele perdesse. Chegava em terceiro lugar, ou algo parecido. Porque a verdade, cada um tem a sua hoje em dia. Eu creio assim, é assim. Eu creio desse jeito, é desse jeito. E na verdade, só existe uma verdade para a gente confiar, né? Que é a palavra de Deus. E ainda assim as pessoas vão deturpá-la
para interpretá-la, e está no tópico posterior aqui, do jeito que querem. Ponto 3. Eu não li o versículo ainda, né? Ponto 2. Só 2 versículos. Apocalipse 22, 18 a 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É exatamente esse versículo que eu estava pensando, né? Que está relacionado com o tópico. São regra de fé e prática e são dados por inspiração. Ou seja, são verdade. Você não pode acrescentar, você não pode tirar. E o que tem a ver isso? O que é tirar e acrescentar? Tirar e acrescentar não é só cortar uma parte do livro, uma página do livro, ou um livro inteiro, mas é alterar o seu sentido, o seu contexto. E aí a gente percebe, né, quanto isso acontece. As pessoas deixando de interpretar a Bíblia corretamente. E por isso que a gente está estudando, tanto para a nossa própria orientação e firmeza doutrinária, como também para podermos auxiliar outras pessoas. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ponto 3. Os livros, geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus. Nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Viu como a preocupação está muito histórica? Hoje a gente quase não ouve falar dos livros apócrifos. Às vezes as pessoas nem sabem o que é isso, né? Então são os livros que a Igreja Católica acrescentou na Bíblia. Supor que o cânon da Bíblia fechou lá no ano 80, por aí, 90. E lá por 1300, 1400, vamos colocar mais livros na Bíblia? Não pode se colocar livros na Bíblia. O que o homem fala, a própria confissão de fé, é um escrito humano. Eles não podem ser vistos com a autoridade da palavra de Deus, mas sim como escritos humanos. Qualquer outro livro, qualquer outra literatura, não podem ter uma autoridade paralela. Isso é uma grande diferença, que às vezes as pessoas falam, mas a igreja presbiteriana coloca a confissão de fé do lado da Bíblia. Não, é do lado para ajudar, auxiliar, para trazer essa questão de ensino. Nunca a igreja presbiteriana vai denunciar alguém ou vai cobrar alguma coisa de alguém. A confissão de fé diz assim. Não, a Bíblia diz assim. A confissão também diz, pode ser. Mas é porque a Bíblia diz. Nós seguimos o que? A Bíblia diz. Às vezes a confissão de fé vai nos orientar a respeito de uma verdade bíblica. Que essa é a ideia. 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós não vamos nos delongar aqui na questão da inspiração, né, de como a Bíblia foi escrita. Isso é um tópico, acredito que de certo conhecimento nosso, mas ele está falando sobre isso. A Bíblia é a palavra de Deus, ela foi escrita por inspiração, Deus inspirou homens para escrevê-la e ela é verdade. Não é por causa dos homens, dos escritores. Aqueles escritores, eles tiveram aquele momento em que eles escreveram a Bíblia. Depois eles não podem até ter escrito outras coisas, mas não era mais considerado palavra de Deus. Era só aquele momento. Vamos mais um último? A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende
somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Nós temos que ir o 4 e o 5 também, porque o 5 complementa o 4. Então, a autoridade da palavra de Deus, ela não depende do homem ou da igreja. Ela depende somente de Deus. Correto? Não que está desmerecendo o homem. Não que não está dizendo que a igreja não tem importância. Mas a palavra de Deus, ela não depende dessas coisas para ser crida e obedecida. É o próprio Deus que faz com que a sua palavra seja assim aceita. 1 João 5,9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Para a gente entender um pouquinho melhor, aqui na linguagem de hoje diz: nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. Mais valor. Porque a palavra de Deus, ela não é só teoria, né? não é só inteligência. O convencimento da palavra vem por intermédio do Espírito Santo. Então, é Deus que fala por intermédio da igreja, por intermédio dos homens, mas é o testemunho de Deus que é muito maior. Às vezes você fala uma palavra e você fala, mas eu não fui tão bem, né? Não teve aquela fluência, não teve tanta inteligência. Mas Deus tem falado a partir de tantas pessoas simples que colocaram um versículo. Crianças, né, às vezes, que estão falando uma palavra aqui na frente, um versículo, uma oração, que toca nos nossos corações, porque é Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, que fala conosco. Olha a sequência do ponto 5, que eu disse que tem muito a ver com o 4. Pelo testemunho da igreja, podemos ser motivados e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo de seu todo, o que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências, incomparáveis e completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração, em nossos corações. Praticamente eu falei esse tópico explicando o anterior, né? Vocês dizem como o tópico é grande, se a gente não estudar em casa, não ler várias vezes, às vezes a hora que está na terceira linha você já não lembra do que está em cima. Então, eu mesmo depois de ler várias e várias e várias vezes, às vezes eu tenho dificuldade de ter, por exemplo, tirar o olho aqui e falar o tópico inteiro, né? Então a gente precisa ler bastante, tá? Vamos estudar mesmo. O testemunho da igreja. O que é o testemunho da igreja? É o que a igreja prega da palavra, tanto pregação, ensino, como também a partir da vida, a partir do testemunho. O que é isso? O que a gente fala a respeito da palavra? Aí tem uma lista aqui, né? Conteúdo excelente, falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Eficácia da sua doutrina, majestade de seu estilo, a harmonia de todas as partes, o escopo de seu todo, ou seja, qual é o sentido, por que a palavra de Deus foi escrita? Tem um objetivo, não é a salvação do homem só, né? É a glória de Deus. Plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, né? Que fala sobre Jesus, sobre a salvação. E aí diz, esses argumentos evidenciam ser ela a palavra de Deus. Então,
Como que a gente vai falar para alguém que a Bíblia é a palavra de Deus? A partir dessa lista que nós falamos, pela beleza, pela doutrina, por tudo que a Bíblia é. Mas, por mais que essa igreja, digamos assim, seja importante, ou seja, o testemunho da igreja motiva a esse apreço pela Escritura Sagrada. Lembra o que a gente falou? Vamos repetir. A operação maior vem do Espírito Santo. Ele que toca nas pessoas que ouvem a mensagem. Isso não desmerece, né, o nosso trabalho. Pelo contrário, nós nos alegramos assim como se você é parceiro de Deus, do Espírito Santo, que você fala uma palavra e pelaquela palavra que você falou, o Espírito Santo vai tocar. E assim são as coisas. Um versículo apenas e a gente termina aqui. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Esse versículo algumas vezes eu já expliquei de uma forma dizendo que você não sabe o que eu estou pensando nesse momento, né? Aqueles mágicos lá que fala, pensa numa cor e acerta, né? Mas isso aí é só um truque. A gente não sabe o que se passa, digamos assim, no espírito do próprio homem, o que está cada um vivendo. Mas quem sabe todas as coisas é o próprio Deus. Quem sabe das coisas de Deus? Não somos nós. Quem somos nós para perscrutar todas as coisas de Deus, para passar para alguém? Então, nós falamos a palavra, mas o Espírito Santo leva aquela palavra de uma forma direta para aquela pessoa que está ouvindo. E isso acontece muitas vezes. Você faz uma pregação para alguém, fala uma coisa para alguém, achando que está ajudando ela numa coisa. Mas o Espírito Santo já está ensinando ela outra. Entenderam? Quantas vezes a gente é pego por uma palavra, por um texto, para tomar uma atitude até em relação a outra coisa? Isso é muito fácil a gente fazer. Basta colocar um versículo qualquer ou uma frase qualquer e pedir para cada um de vocês escreverem lá, 5 linhas sobre aquela frase. Pode ser que cada um escreva uma coisa diferente, porque aquela mesma frase tocou, soou diferente. Uma das formas que eu gosto de fazer para escrever é lendo outros textos. Aí alguém pode pensar, mas você está lendo o texto, está escrevendo o texto da pessoa, está copiando? Não. Você lê uma frase, começa a escrever, sai outra coisa totalmente diferente, que até eu mesmo, se daqui a 2, 3 dias eu olhar os 2 textos, eu não vou lembrar que saiu daquilo ali. Porque um texto, ele vai te levando à memória. Então você começa a falar sobre um assunto. Tem aquela brincadeira que fala, escreva sobre uma coisa, é máscara. Aí você começa a falar a frase, né? Que tinha antigamente na televisão, não sei se tem isso, né? A máscara é bom para nos proteger do Covid, e a gente precisa beber muita água, porque nesses dias nós precisamos nos fortalecer, mas o que nos fortalece bem é a palavra de Deus. E aí você vai formando várias coisas a partir de alguma coisa que está se ouvindo. Então isso acontece muito quando a gente está ouvindo pregação, quando a gente está ali estudando alguma coisa, ouvindo um cântico, o Espírito Santo fala aos nossos corações de forma diferente. Então nós vamos parar por aqui. Estudem os 6, 7, 8, 9 e 10, que a gente vai ler na semana que vem. E vamos continuar. Alguma dúvida? Se alguém quiser dar uma ajuda, assim, sempre como uma pergunta que eu disse a respeito de alguma coisa que não ficou claro. Se eu não souber responder na hora, a gente vai estudar para responder. Que Deus assim nos abençoe.